Aí. Então, olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Jéssica Notório, do curso de Engenharia de Materiais da Universidade Federal de Lavras, e hoje nós estamos com mais uma entrevista das trajetórias na materiais da disciplina de mentoria em Engenharia de Materiais que nós temos aqui. Então, hoje nós temos a honra de receber a professora Marília Sonego, ela é professora da Unifei, e ela vai contar para a gente hoje a sua trajetória profissional, né, e também responder às dúvidas dos alunos, tá bom? Então, Marília, pode começar falando a respeito da sua trajetória, e muito obrigada por ter aceitado participar desse bate-papo, viu? Eu que agradeço. Primeiramente, bom dia a todos, né? Eu fiquei muito feliz com o convite. Eu acho que é a primeira vez que eu faço isso, né? Contar sobre a minha trajetória. Então, eu fiquei bastante honrada com o convite, né? Muito obrigada. Eu preparei uma apresentação que eu vou compartilhar com vocês. Vocês estão conseguindo ver? Sim, estamos vendo sua apresentação. Certo. Bom, então eu fiz aqui mais ou menos uma linha do tempo, né, de como foi a minha trajetória aí na engenharia de materiais. E assim, primeiramente, eu sou de Araraquara, né, eu sou do interior de São Paulo, e eu entrei em engenharia de materiais na UFSCar em 2008. A UFSCar fica em São Carlos, né, que é bem perto de Araraquara, dá uns 40 quilômetros de Araraquara. Eu acho que assim, é comum que as pessoas não conheçam a engenharia de materiais, né? Quase ninguém conhece, infelizmente. Eu queria exatas, né? Eu queria alguma engenharia. Eu estava muito inclinada a fazer mecânica lá pelo segundo colegial. E aí o meu irmão, ele fazia o UFSCar, ele fazia matemática na UFSCar, e na UFSCar a engenharia de materiais é muito famosa, né? E aí ia ter uma feira de profissões da minha cidade, e aí ele falou para eu ver o curso de materiais, para ver se eu ia gostar. Eu fui primeiramente no curso de mecânica, super animada, assim, né? Na palestra da engenharia mecânica, e eu odiei a palestra, assim, eu achei a mecânica muito estagnada, sabe? Parecia que estava tudo feito, não tinha mais nada para inventar, não tinha nada para inovar. Eu fiquei muito decepcionada com a palestra da mecânica. E aí eu decidi, vou dar uma chance para materiais, né? E aí eu fui na palestra da materiais e eu amei, assim, parecia que era tudo novo, tinha muita coisa para fazer, tudo a se desvendar ainda, né? Muita novidade, muita inovação, e eu fiquei apaixonada por isso. Então, lá pelo segundo colegial, no segundo ano, né, do ensino médio, eu já meio que decidi que iria prestar engenharia de materiais. E aí, no terceiro ano, eu prestei, né? Passei e fui fazer materiais na UFSCar, né? Eu estava próximo da casa dos meus pais, mas eu morava em São Carlos, e comecei a fazer o curso. Assim, no segundo ano, mais ou menos, eu comecei a fazer iniciação científica. Na UFSCar, a gente tem, eles têm, né, o currículo deles é diferente, eles têm que escolher uma ênfase no terceiro ano, eu acho. Né? Eles têm que escolher se eles vão estudar mais metais, polímeros ou cerâmica. Né? Você pode meio que escolher as disciplinas do terceiro ano em diante para se especializar em uma dessas áreas. E, a princípio, quando eu entrei, aparentemente eu queria fazer metais. Mas aí eu tive aula com um professor da química, uma aula de termodinâmica, e esse professor era maravilhoso, assim, ele era muito entusiasmado, muito apaixonado por polímeros. E aí, com a aula dele, eu mudei de opinião e pedi para fazer iniciação científica com ele. Né? Ele era da química, comecei a fazer iniciação científica na química com ele.
e trabalhar com polímeros. E trabalhar com esse professor me fez definir a ênfase de polímeros, né? Então, a partir do terceiro ano, eu passei a ter mais disciplinas de polímeros do que de metais e de cerâmica. Na minha iniciação científica, eu trabalhava com polímero, eu trabalhava com nanocompósito de PP e argila, né? E eu estudava propriedades de barreira a gases, né? Eu estudava permeação, sorção, coisas do tipo. Na hora de fazer estágio, eu fiz estágio na Braskem. Em 2011, eu me mudei para o Rio Grande do Sul para fazer esse estágio. A Braskem fica em Triunfo, né, no Rio Grande do Sul, que é uma cidade pequena, perto de Porto Alegre. Eu morava em Porto Alegre e aí todos os dias eu ia, né, para a empresa. Eu trabalhava na engenharia de produto da Braskem, diretamente com os engenheiros. Eu adorei essa experiência, foi maravilhosa. Lá a gente Lá, assim, tinha um centro de pesquisa, que era bem próximo do lugar que eu trabalhava. Tinha engenharia de aplicação, que eram os engenheiros que lidavam diretamente com os clientes, né? Então, resolviam problemas dos clientes. E a engenharia de produto, que era onde eu trabalhava, eles desenvolvem ou aprimoram ou melhoram os produtos da empresa. Então, eles estavam sempre, tinha vários projetos, muitas vezes os projetos partiam de empresas, né? Mas sempre buscando melhorar algum produto, né? Ou compreender algum produto, ou resolver um problema muito comum que aquele produto apresenta. Então, era muito, muito interessante, assim, foi uma experiência incrível. Trabalhei com pessoas maravilhosas que me ensinaram muito, assim, foi muito bom. E eu me apaixonei por empresa nessa experiência, a verdade foi essa, né? Eu acho que eu sempre tive um pé na ciência, mas quando eu fui fazer estágio, eu vi que eu seria feliz na indústria também. Só que na sequência, logo depois que eu acabei o estágio na Braskem, eu tive a oportunidade de fazer um outro estágio na Alemanha. Existia uma colaboração entre um professor lá na UFSCar e esse centro de pesquisa. Esse centro de pesquisa chama Helmholtz-Zentrum Gesta, que em alemão a sigla, né, é HZG, né, ou HZG. É um centro de pesquisa bem grande na Alemanha, fica em Gesta, é o nome da cidade. É uma cidadezinha perto de Hamburgo, que fica no norte da Alemanha, mais ou menos. E aí eu fui ficar 6 meses lá na Alemanha, nesse instituto de pesquisa, né? Trabalhando, fazendo um estágio, né? Eu estava na graduação ainda. Mas fazendo pesquisa, né? Era um estágio mais voltado para pesquisa. Depois de 6 meses, o meu orientador lá me convidou a ficar mais 6 meses e transformar o projeto que eu estava trabalhando em um mestrado. O projeto que eu trabalhava com união de polímero metal. Aqui está uma foto das juntas que a gente fazia, né? Essa é uma técnica que o meu orientador lá patenteou, né? Chama Friction ICJ. E é uma técnica de união por fricção. E aí eu decidi fazer mestrado, ficar mais 6 meses, né? Então fiquei 1 ano lá no total, e trabalhar com essa técnica de união aqui de polímero metal. Então eu meio que comecei a fazer o mestrado e eu estava no 4º ano da graduação, certo? Então eu meio que eu decidi que eu ia fazer mestrado. E já estava fazendo, né? Mas faltava 1 ano para eu me formar ainda, para eu me graduar. Aí eu fiquei lá fazendo a parte experimental, grande parte da parte experimental do meu mestrado. Eu voltei, né? Em 2013 eu voltei, fiz mais 1 ano de graduação, fiz as disciplinas que faltavam em 2013 e terminei a graduação, né? Me formei em 2013.
Na sequência, em 2014, eu já comecei a fazer o mestrado. Junto com o mestrado, como estava muito, assim, como parte do meu mestrado já estava praticamente feito, né? Eu também trabalhava nessa época, né? Eu fazia mestrado e trabalhava dentro da UFSCar. Dentro da UFSCar existe um laboratório que é uma empresa sem fins lucrativos que presta serviço para a indústria, né? Ela realiza ensaios para a indústria. E eu trabalhava nessa empresa, né? Ela chama CCDM. Eu trabalhei lá como em pesquisa, em P&D, então eu desenvolvia projetos de pesquisas com indústrias, principalmente trabalhando em reaproveitamento de resíduo industrial, né? Então eu trabalhei muito com resíduo de couro do setor calçadista, poliuretano, PVB do setor automotivo. Então a gente desenvolvia pesquisa junto com empresas, né, no CCDM. Então, eu fazia meu mestrado, trabalhava no CCDM, sempre com pesquisa. E aí, eu terminei o mestrado em 2016, defendi o meu mestrado. Deixa eu voltar um pouquinho para eu contar o que é o mestrado de fato, né? Acho que eu pulei isso. Essa é a técnica que eu trabalhava, né? A gente vai ter um polímero, uma chapa polimérica que tem um pino e uma chapa metálica que tem um furo, né? Você encaixa o pino dentro do furo. Aí vem uma ferramenta em alta rotação e por fricção ela vai amolecer ou fundir o polímero, né? E aí o polímero vai fluir e preencher a cavidade metálica e aí a gente tem uma junta, né? Um rebite plástico. Ô Marília, Oi? desculpa te interromper, mas aqui pra gente não tá passando esse slide que você tá mostrando, não. Ainda tá no primeiro. Talvez você tenha que... agora sim. Desculpa. Pode continuar, desculpa. Então, acho que agora vocês conseguem ver. Isso, agora tá dando pra ver, sim. Então, aí aqui, ó, tá vendo a chapa com pino de polímero, né? O metal com furo. Aí a ferramenta aqui, ela vai rodar em alta rotação, né? Rotacionar em alta rotação, gerar calor por fricção, fundir o polímero, amolecer o polímero, e aí preencher essa cavidade metálica com polímero e formar o rebite plástico. No meu mestrado, essa é uma patente, né, do meu orientador, lá na Alemanha. E no meu mestrado eu basicamente tentei entender como o polímero é degradado nesse processo, né? Como os parâmetros de processo, tipo rotação, pressão, tempo, vão afetar a degradação polimérica e a propriedade mecânica da junta. Né? Foi mais ou menos isso que eu fiz no mestrado. Aí, em 2016, nessa época, né, depois que eu fiz mestrado, na verdade, assim, no último ano de graduação, eu tive aula de gestão da qualidade, que é uma parte meio da engenharia de produção, né? Quando eu tive essa aula, eu tive certeza que eu nunca ia trabalhar na indústria, porque é extremamente chato, eu não consigo gostar disso de jeito nenhum. Então, eu meio que no último ano da graduação, apesar de ter gostado muito da minha experiência na indústria, eu decidi fazer mestrado, que já era certo que eu iria fazer, né? Mas fazer doutorado também e tentar uma carreira científica. Então, eu fiz o mestrado, concluí, defendi o mestrado em 2016 e já emendei o doutorado, né? No mesmo ano de 2016, eu comecei meu doutorado. E aí eu mudei completamente de tema. Mudei de orientador, mudei tudo. E o meu doutorado começou com uma história muito legal, assim, na verdade. O meu tio trouxe o fruto da castanha do Pará. Vocês já viram o fruto da castanha do Pará? Aqui tem uma fotinha pequenininha, eu vou mostrar maior depois. Essa bola aqui, né? Aqui tá a castanha, ela vem dentro da casquinha aqui, né? A gente chama de tegumento, que já é bem chatinha de abrir. E umas 20 dessas castanhas aqui vem dentro dessa bola de madeira aqui, ó, que é o fruto, na verdade, da planta, né? E aí meu tio trouxe esse fruto lá de Rondônia e eles tentou abrir com uma serra elétrica, né? Deixa eu mostrar como foi para vocês aqui.
Vocês conseguem ver? Ainda não. Não? Ah, desculpa. Eu acho que... Deixa eu compartilhar de novo aqui. Uhum. Vocês estão vendo agora? Agora sim. Então, esse é meu pai tentando abrir a castanha do Pará. O ouriço, né? Lá no norte eles chamam de ouriço, esse fruto. E assim, todo mundo ficou impressionado quão difícil é abrir esse fruto, né? Não abre de jeito nenhum, saiu fumaça, maior desespero. E aí todo mundo quer saber, da minha família, por que é tão difícil de abrir, assim? O que tem nesse fruto para ser tão difícil de abrir? E aí eles me perguntaram, eu estava terminando o mestrado, e eu não tinha a menor ideia, né? Porque para mim era uma bola de madeira, o que pode ter ali? E aí eu decidi fazer isso de doutorado, né? Estudar isso no doutorado. Eu decidi, eu estava apaixonada pela ideia de biomimetismo na época, e aí eu decidi estudar esse fruto, tentar entender por que ele é tão difícil de abrir assim, certo? Então eu peguei esse fruto, fiquei, sei lá, alguns anos, 4 anos, né? Entendendo, estudando ele, vendo o que tem ali, que tipo de célula, como elas estão orientadas, que tipo de substância, né? Tentar caracterizar o máximo possível. E aí eu vi várias estratégias ali, várias coisas fantásticas dentro desse fruto, né? Uma delas foi os tipos de células que tem lá, né? Tem fibras e tem esclereides, que é uma fibra esférica e oca, assim. Então, parece uma espuma. E aí, depois eu tentei copiar essa estrutura com materiais sintéticos, para tentar fazer um material tão resistente ou tão difícil de quebrar, né, quanto o ouriço. Então, eu usei impressão 3D, usei um tipo de espuma especial para fazer um compósito sintético mais ou menos parecido com a microestrutura que eu tinha observado no ouriço, né? Então, aí eu fiz um compósito bioinspirado nesse ouriço. E esse foi meu doutorado. Parte desse doutorado, eu fiz tanto o mestrado quanto o doutorado, eu fiz na UFSCar também. Parte desse doutorado eu fiz na Alemanha novamente. Eu voltei para a Alemanha em 2018, mas em outro lugar. Eu fiquei em Berlim dessa vez. Fiquei 8 meses em Berlim, fazendo doutorado sanduíche, né, com uma pesquisadora lá que trabalhava com a macadâmia. Ela fazia a mesma coisa, estudava e tentava copiar a macadâmia. E aí eu fiquei trabalhando com essa pesquisadora lá, né, por um tempo e desenvolvi parte do projeto lá. Em 2020, eu concluí o doutorado, defendi meu doutorado. Aí depois foi um período difícil da minha carreira, né? Era pandemia, eu tinha acabado o doutorado, estava desempregada, voltei para casa dos meus pais. Então foi um período bem complicado, assim, que eu sofri bastante. E aí eu fiquei alguns meses procurando emprego. Voltei a procurar emprego na indústria, apesar de não querer. Assim, durante o doutorado eu defini que de fato é isso que eu quero fazer, né, para o resto da vida, e que eu acho que eu não trabalharia muito bem, não me daria muito bem na indústria, mas no desespero aí do desemprego a gente, sei lá, né, tenta qualquer coisa. Então, eu procurei muito emprego nessa época e fiz várias entrevistas e nada dava certo, assim, nada deu muito certo. Muito porque eu acho que no Brasil é difícil você conseguir um emprego com título de doutor, sabe? Isso tem é bem problemático, assim, é muito difícil uma empresa que contrate alguém com doutorado. E aí eu prestava concursos também, concursos públicos. Em 2021 eu passei um concurso público como professora substituta na Unifei. E aí em 2022 eu teve outro concurso para professor efetivo, né, na Unifei. Eu prestei esse concurso e passei, né? Então a partir de 2022 eu comecei a trabalhar como professora
de polímeros, né? Eu dou aula basicamente de polímeros na Universidade Federal de Itajubá. Então, foi basicamente essa a minha trajetória, né? Hoje eu sou professora, a minha principal linha de pesquisa é biomimetismo, né? O que é biomimetismo? Então, para mim é uma metodologia onde a gente tenta aprender com a natureza, né? A natureza teve 3,8 bilhões de anos para resolver problemas que são muito parecidos com os nossos, né? Porque a gente está sobre as mesmas leis físicas, né? Então, a natureza tem que se preocupar com economia de energia, com gravidade, com transferência de calor, com tudo. Muitos problemas são comuns. A diferença é que a natureza teve muito tempo para solucionar esses problemas. Então, o biomimetismo tenta aproveitar esse conhecimento. Então, a gente estuda estruturas biológicas, tenta descobrir que estratégias a natureza desenvolveu para solucionar aquele problema e tenta copiar ou fazer algo parecido, né? Ou se inspirar naquilo para solucionar algum problema de engenharia, de arquitetura, de medicina, robótica, enfim, qualquer problema, até problema social, sabe? Dá para resolver qualquer problema. Então, eu sou apaixonada por isso. E eu trabalho com polímeros também, trabalho com compósito, mas isso é o que realmente me motiva e o que, sei lá, me faz querer pesquisar, né? Ser uma pesquisadora. Atualmente, existem vários exemplos comerciais, eu separei alguns aqui, né, de aplicações biomiméticas. O mais famoso deles é o velcro, né? É bem antigo o velcro, é dos anos 60. E foi inspirado no carrapicho, né? A ideia do velcro foi inspirada no carrapicho. Mas tem exemplos aerodinâmicos, tem vários, né? De hélice, a eólica, né? Pá eólica, de aviões. Esse aqui é inspirado na nadadeira da baleia. Toda a questão aerodinâmica, né? Tem diversos exemplos de aplicação. Outro exemplo comercial famoso é o pé da lagartixa, né? Que tenta copiar a capacidade da lagartixa de escalar paredes, né? Então desenvolveram um calçado que permite uma pessoa escalar uma parede, né? Da mesma forma que a lagartixa. Sei lá, fibras inspiradas na teia de aranha. Enfim, tem um universo de produtos biomiméticos, né, inspirados na natureza. Por enquanto, eu tenho várias ideias, mas por enquanto eu continuo no ouriço, né, mesmo depois de tanto tempo, eu ainda continuo estudando o ouriço da castanha do Pará, esse fruto. Uma das coisas mais legais que eu encontrei nesse fruto, e mais fantásticas, é que quando a gente olha para esse fruto, aqui é um pedaço do fruto, né, uma microtomografia do pedaço de fruto. Então, eu estou andando na altura, assim, eu estou passando por camadas dentro desse fruto. E todos esses riscos pretos aí que a gente está vendo na amostra são vazios. Então, que parecem muito com trincas, né? Então, uma coisa muito legal, assim, é que esse fruto tão difícil de quebrar, tão difícil de abrir, na verdade, tá cheio de trincas. Ele tá todo trincado. Ele é inteiro, ele é assim, né? Não é uma região, ele é totalmente assim. Muitas trincas. Então, como que um negócio tão difícil de abrir tá todo trincado já, né? Isso foi o que mais me assustou ou me maravilhou ao longo do doutorado. E hoje eu tento investigar por quê, o que essas trincas fazem, né? A minha hipótese é que essas trincas, de alguma forma, melhoram o desempenho mecânico do fruto, né? Eles têm um desempenho, ele ajuda a atrapalhar a propagação de trinca. E isso melhora a resistência mecânica do fruto. Então, hoje em dia, é isso que eu tento estudar, né? Eu tenho um projeto tanto com a FAPEMIG quanto com o Instituto Serra Pilheira, que financia esse projeto. E aí eu estou tentando entender como esses frutos estão distribuídos, orientados, e se eles de fato ajudam a melhorar o desempenho mecânico
dessa estrutura. E aí o próximo passo, né, se eu conseguir caracterizar eles ou achar alguma lógica nesses vazios, é replicar esses vazios, né, fazer um compósito sintético, totalmente sintético, que tenha algo parecido com esses vazios, para tentar melhorar o desempenho mecânico desse composto. Então, é basicamente isso que eu faço hoje em dia, né, além das aulas. Então, é mais ou menos isso que eu queria apresentar para vocês. Muito obrigada pelo convite. Eu adoro falar sobre minha pesquisa, não sei se vocês perceberam, mas eu gosto muito de falar sobre isso. E fiquei muito feliz com o convite e gostaria de estou à disposição aí para conversar, tirar dúvidas, enfim. Qualquer coisa, aqui está meu contato, né? Meu e-mail, podem me procurar caso eu possa ajudar em alguma coisa. Então, é isso que eu preparei para isso. Não sei se eu falei demais. Não, perfeito. Muito interessante, Marília. Estou encantada com a sua linha de pesquisa, adorei. Eu fiquei... É muito interessante esse tópico, né? A gente, cada vez que vê algum tema diferente, fica com vontade de pesquisar alguma outra coisa, né? Não sei se é assim também. Sim, sim. E eu achei legal, achei bacana que minha trajetória é muito parecida com a sua, sabia? Aham. Eu formei na graduação no mesmo ano que você, no mestrado no mesmo ano, tudo mais ou menos a mesma coisa. Olha, que legal! Achei muito interessante. Me vi também na sua trajetória, viu? Vi que a gente tem muita coisa em comum. Isso foi muito legal. Meninos, perguntas. O que vocês têm para perguntar para a professora Marília? Os meninos começam tímidos, Marília, você não repara não, viu? Sai uma perguntinha, eles começam tímidos. Normal. Não sei se seus alunos são assim também. Sim, sim, é difícil fazer eles falarem. Vamos lá, gente, o que vocês querem saber da professora Marília? Aproveitem. Bom, enquanto eles vão pensando nas perguntas, eu tenho uma que eu sempre pergunto para os nossos convidados aqui nas trajetórias. E é a pergunta que muitas vezes é a pergunta que não quer calar, né? Muita gente pergunta, e você até comentou no início da sua apresentação também, que pouca gente conhece a engenharia de materiais mesmo. Então, eu gosto de saber como os nossos convidados definem o que é a engenharia de materiais. Para você, o que é a engenharia de materiais? É uma pergunta difícil. É uma pergunta difícil. Eu acho que, assim, é uma pergunta difícil que você tem que responder, sendo engenheiro de materiais, ao longo de muitas vezes, né? Principalmente em festa de família, né? No Natal, Ano Novo. Você tem que... então, ao longo dos anos, eu desenvolvi uma resposta meio padrão, né? Para explicar para, assim, pessoas, para outros engenheiros, para pessoas fora, sei lá... que não têm esse conhecimento, né? Ou pessoas, diga-se, leigas, né? O que é engenharia de materiais? A definição padrão que vem na minha cabeça a gente consegue entender e resolver problemas baseado na questão de estrutura, propriedade e processamento. Então, a gente sempre ataca um problema por essa linha de pensamento, né? Então, tem qualquer aplicação, e aí qualquer aplicação, seja médica, seja uma cadeira, seja um parafuso, qualquer coisa. Você tem uma aplicação, você precisa de uma certa propriedade para ter aquela aplicação. Para ter aquela propriedade, você precisa de uma microestrutura. É uma microestrutura que gera aquela propriedade. E para ter uma microestrutura específica, existe um processamento específico que gera a microestrutura, que vai gerar propriedade, que vai suprir a aplicação, né? Vai resolver o problema da aplicação. Então, é basicamente isso que a gente faz, né? A gente tenta resolver problemas ou a partir, controlando o processamento para gerar uma microestrutura para ter a propriedade que a gente precisa, né? E resolver aquele problema.
Não sei, varia um pouco a explicação, depende Depende do ouvinte, né? Sim, sim. Essa é uma maneira que a gente sempre se apoia, né, no tetraedro da materiais para poder explicar, né? Porque realmente esse é o coração da engenharia de materiais, né? É Sim, como a gente funciona, é como né? a gente funciona. Uhum. E nenhum outro profissional pensa assim, né? Nenhum Verdade. outro engenheiro pensa assim. Hoje em dia eu dou aula de materiais, eu dou aula de polímeros, né, para engenharia de materiais, mas eu estou dentro do Instituto de Engenharia Mecânica, né? Então eu convivo muito com engenheiros mecânicos e assim, eles pensam completamente diferente, né? Outra forma de pensar. E assim, eu acho que essa questão de relacionar processamento, estrutura e propriedade nos permite viajar, né, ou atuar em uma gama de aplicações muito grande, né? A gente está, que nem o engenheiro mecânico, ele trabalha com a escala que ele pensa é milímetro, né? Ele trabalha com milímetro, com metro, ele trabalha nessa escala. A gente trabalha desde o nano até o quilômetro, né? A gente consegue atuar e resolver problemas numa escala de tamanho, né? Ou em vários contextos diferentes. Então, isso eu acho fantástico. Assim, nenhum outro curso faz isso, né? Se a gente vê, sei lá, física, química, eles estão no Armstrong, no nano, eles estão em coisas muito pequenas, né? Civil, mecânicas, engenharias mais tradicionais. E a gente não, a gente consegue se adequar a toda a escala quase, sabe? E isso é fantástico, assim. É um grande diferencial que a gente tem, né? Poder atuar em várias áreas diferentes e também junto com outras ciências, né? Outros campos, né? Sim, sim. Essa interdisciplinaridade também é algo muito relevante para a gente, né? Materiais, né? Algo que diferencia. Com certeza. Uhum. E assim, é uma grande pena que ninguém, assim, que poucas pessoas saibam disso, que saibam o que é, o que a gente faz e tal. Mas isso aos poucos vai mudando, a gente vai conseguindo mudar essa visão. Eu comentei que a minha trajetória é parecida com a sua, só que tem uma diferença. Eu fiz toda a minha graduação, mestrado e doutorado em engenharia química. Só Ah, que trabalhando com materiais, eu fiz em Belo Horizonte. E aí, na época que eu comecei a fazer engenharia química, ninguém sabia também direito o que era engenharia química, sabe? Eu tinha que explicar para todo mundo também o que era a engenharia química. O pessoal sempre tinha, mas é igual química? Qual que é a diferença? e Então, isso era assim, uma é muito questão diferente de química, né? radicalmente diferente. Não tem nada a ver. E aí, isso aos poucos foi mudando. Eu vejo que hoje já está bem mais difundido o que é a engenharia química, né? O que a gente faz enquanto engenheiro químico. Então, eu acho que isso aos poucos vai mudando também, ainda mais com o aumento, né, nos cursos de engenharia de materiais, isso aos poucos vai modificando, né? O pessoal vai conhecendo mais. Eu tenho uma vontade, eu tá andando, né? Vamos ver se eu consigo executar de fato, mas de criar algum projeto de extensão que vá até as escolas, né? Para divulgar o que é o curso, porque é difícil mesmo você ouvir falar de engenharia de materiais que dirá se interessar por isso, né? Assim, se que nem naquela época, né? Se meu irmão não tivesse me falado, vá ver a palestra de engenharia de materiais, eu não teria ido, de jeito nenhum, não teria ido. Então, foi fundamental. Nossa, Jéssica, agora eu tô vendo, eles estão mandando pergunta, mas pelo chat. Pois é. A Thaís mandou uma pergunta, mas eu vou fazer ela fazer a pergunta falando. Pode abrir seu microfone, Thaís, para poder perguntar, e depois o Heiler que mandou pergunta também. Podem fazer que aí sai mais legal no vídeo, fica mais bonito. Olha que eu não estou nem pedindo para abrir a câmera, que eu acho que uma hora dessas os meninos estão descabelados até. Pode fazer essa pergunta, Thaís, rapidinho. Thaís confirmou que Oi, está bom dia. 8 horas da manhã, assim, né? Nossa, eu tô acabada, gente. Eu tinha perguntado como foi pra você esse processo de mudar de ideia quanto ao curso que você queria fazer, porque eu acho que, tipo, é bem difícil
você definir quando é o certo, tipo, você querer trocar de curso ou não? Assim, eu acho que eu tive sorte, porque, querendo ou não, eu tive contato, né, com o que é materiais e tal, relativamente cedo, né? Eu estava no segundo colegial, né? Estava no segundo ano, então eu tive o terceiro ano inteiro para pesquisar, para pensar e tal. E então, assim, eu acho que eu queria exatas, isso era algo certo. Foi meio por exclusão, né? Você vai meio que excluindo as opções, né? Eu queria exatas, eu queria. O meu irmão fazia matemática, né, na época, e ele falava para eu não ir para a ciência pura, né, para ciência, para eu tentar algo mais aplicado, né, por questão de conseguir emprego, coisas assim. Então, meio que eu defini engenharia, certo? Então, mas aí tem um grande número de engenharias, né? Na escola, né, durante as aulas, eu gostava muito de física, física e química, e matemática, né? Mas eu gostava muito mais de física. E isso me fez querer fazer engenharia mecânica, né? Eu gostava bastante da parte de mecânica da física. Então foi basicamente assim que eu meio que defini essa questão da engenharia mecânica, né? Quando eu fui lá ver as palestras lá na Universidade Aberta e tal, era na Unesp, eram todos professores da Unesp. E aí, não sei, talvez assim, foi azar, o cara que deu a palestra era ruim, ou não estava motivado, sei lá. Pode ter sido isso, né? Se fosse uma pessoa mais animada, mais entusiasmada, talvez eu fosse engenheira mecânica hoje, né? Não sei. Mas era isso. Eu sentia que não tinha nada para fazer, sabe? Eu não sabia nomear naquela época, assim. Hoje eu vejo que o que eu queria ser cientista naquela época, só que não existe a profissão cientista, né? Não tem o curso, vou ser cientista, faz esse curso. Eu nem sabia mestrado, doutorado, não sabia dessas coisas na época. Então, mas tinha algo dentro de mim que queria entender como as coisas funcionam, queria, não sei, descobrir algo, inventar algo, sabe? Eu não falava que queria ser cientista, né? Não sabia falar isso, não sabia o que era isso, não sabia definir isso. Mas eu sentia que eu queria descobrir alguma coisa, inventar alguma coisa. E quando eu vi a mecânica, parecia que estava tudo inventado, não tem nada a fazer, sabe? Não tinha nada para criar. E isso me deixou meio sem chão, assim. Mas de novo, foi sorte. Eu poderia não ter ido, ou poderia ter sido uma palestra ruim, coisas da vida, né? E lá na palestra de materiais, eu vi que estava tudo por fazer, sabe? Qualquer coisa que eu fizesse ia ser novo. Ia ser muito fácil criar algo novo. E aí isso me atraiu. E depois eu fui pesquisando mais, né? Eu fui vendo e eu vi que a UFSCar era muito famosa, era perto de casa, o meu irmão estava lá. Tudo isso facilitou, né? Era motivos para facilitar a minha escolha. Eu prestei outras coisas também, né? Eu só prestei materiais na UFSCar. Eu prestei engenharia química, eu prestei química, eu prestei isso, química na Unesp, na USP e engenharia química na Unicamp. E materiais na UFSCar. Mas eu sabia que materiais era a minha primeira opção, né? Hoje eu vejo que se eu tivesse feito engenharia química, eu teria odiado, não teria gostado de engenharia química de jeito nenhum. Mas eu teria sido uma química feliz, sabe? Se eu tivesse feito química, eu teria sido feliz também. Mas, assim, quando eu passei na materiais, né? Quando eu prestei o vestibular e passei, eu tinha muito certo que era aquilo que eu queria, sabe? Eu fui muito feliz, assim. Eu tinha 100% de certeza que era a minha primeira opção e eu fiquei muito feliz de ter passado. E eu nunca me arrependi de ter escolhido esse curso.
E uma que quando eu cheguei lá, né, todo mundo gostava muito, era muito entusiasmado, o curso era relativamente novo, né, no Brasil, é o primeiro curso do Brasil, mas já tinha 25 anos, mas, não, 25 anos, já tinha 45 anos, eu acho, mas era, assim, era o curso mais famoso da universidade, sabe? Foi o curso que começou a UFSCar. Então, você se sente num lugar muito da hora, sabe? Tinha muita estrutura, os professores eram muito bons, sabe? Tinha toda aquela fama em volta. Então, eu me senti muito, muito realizada, assim. E foi difícil, né? Todo o começo de graduação é difícil, eu sofri bastante, ia me acostumar e tal. Mas eu nunca pensei que eu deveria ter feito outro curso. Nunca pensei isso. Foi uma decisão muito, muito acertada, assim. Mas foi muito, assim, pequenas coisas, né, que mudam completamente a sua vida. E pequenas coisas mesmo, assim. Foram 2 palestras que basicamente me fizeram olhar para esse lado, sabe? Então são coisas muito pequenas. Mas eu não sei se eu respondi, acho que eu falei demais e não respondi. É difícil responder isso. Respondeu sim, deu para entender. Muito obrigada, viu? De nada. O Heiler tinha mandado uma pergunta também. Pode abrir o microfone para fazer sua pergunta, Heiler? Tá bom. Que conselhos você daria para os estudantes que estão começando no curso de engenharia de materiais? E como você acha que podemos nos preparar para o mercado de trabalho? Porque assim, como é começo de graduação, meio que a gente ainda não vê nada de materiais, é só a base mesmo da engenharia. Aí, como tá pausado também a faculdade, a gente fica, meu Deus, será que a gente tinha que estar fazendo alguma coisa? A gente tá meio parado, o que que a gente tem que fazer, sabe? É meio doido. Como assim tá pausado a universidade? É porque a gente está de greve aqui em Marília. Tá. Estamos em greve. Então, Heiler, não, assim, calma, calma, dá tempo, tá? Não, não se preocupe, dá tempo. É, as coisas têm um tempo certo para acontecer. Não adianta, por exemplo, você querer fazer estágio agora, entende? Tem um processo que precisa ser seguido. O começo do curso é difícil porque são as matérias base, né? Muita matemática, muita física, química. Então, isso é um pouco desmotiva, né, os alunos no começo. Eu acho que os meus primeiros 6 meses na faculdade foram bem complicados, assim. Eu sofri bastante, porque eu tinha... Eu não sei, eu tinha muito medo de não passar nas disciplinas, de não conseguir, né? Tudo parecia muito difícil. Mas o que eu aconselho vocês é fazer uma coisa de cada vez. Não tentar abraçar o mundo, tá? Não tentar puxar 1 milhão de disciplinas junto, fazer iniciação, fazer estágio, fazer, não sei, algum trabalho voluntário, estudar inglês. Não, calma. Faz as coisas aos poucos e faz bem feito. Eu acho que o começo é importante para vocês. Eu acho que assim, os 2 primeiros anos, principalmente o primeiro ano, tá? Se adapte, aprenda a estudar, sabe? Aprenda a se organizar, foque nas disciplinas nesse começo, assim. Tente se acostumar com esse sistema, porque é diferente da escola, né? É diferente da escola, porque na universidade ninguém te obriga a fazer nada, né? Teoricamente a gente é adulto, então você tem que se organizar, você que tem que decidir quanto estudar, o que estudar, a priorizar coisas. Então eu acho que nesse comecinho é importante você se adaptar, você fazer amigos, você criar, né, uma rede de estudo, de ajuda, de amizade, focar nas disciplinas, tirar boas notas nas disciplinas. A partir do segundo ano, do segundo, do terceiro, já é interessante você
participar de mais coisa, né? Então, procure, não sei, vai conhecendo, converse com as pessoas, isso é importante. Converse com as pessoas mais velhas, sabe? Com os veteranos, né? Vejam como as coisas funcionam, né? Conversa como é fazer iniciação científica, como é fazer projeto de extensão, como é fazer, não sei, algum trabalho voluntário. Eu não sei como é a Universidade de Lavras, né? Mas cada universidade tem seus próprios projetos, suas próprias atividades características, né? Por exemplo, aqui na Unifei é muito forte as equipes de competição, né? Então tem Baja, tem uns aviões, tem drone, tem 1 milhão de coisas assim. Então aqui na Unifei isso é muito forte. Então, os alunos acabam participando desses grupos de competição, o que é fantástico também. Então, assim, vai conversando. Nesse começo, né? Foca nas disciplinas, se adapte e conversa com as pessoas, entende? Tenta entender o que existe na universidade, porque existe muita coisa na universidade. Para mim, foi iniciação científica, né? Eu queria fazer iniciação científica. E foi, assim, conheça os professores, veja a linha de pesquisa que eles fazem, que eles trabalham, né? Veja o que te interessa, o que é legal, converse com os alunos desse professor, veja como cada professor trabalha, tenta se entender, né? Como que você quer trabalhar, com que você quer trabalhar. E aí, a partir do terceiro ano, vá procurando, do segundo, terceiro ano, vá procurando essas atividades fora as disciplinas, né? Seja material júnior, seja, sei lá, o que mais se adeque ao que você quer. Além disso, eu acho que é importante inglês, é muito importante, abre muitas portas. Então, se você puder, né, se você tiver condições financeiras, aproveite isso, se esforce em relação a isso. Não sei, procure, às vezes na universidade tem algum projeto de ensino de inglês. Não sei, isso é importante. Eu acho que a partir do terceiro, quarto ano, quando você já começa a ter as matérias mais específicas, é importante trabalhar com materiais, né? Então, eu acho que é importante trabalhar, fazer iniciação científica, ter uma experiência de iniciação científica, ter uma experiência de estágio, né? Procure estágio. Isso engrandece, sabe? A gente aprende muito fora da sala de aula. Aliás, eu acho que aprendi muito fazendo mestrado, fazendo estágio, fazendo um mestrado, doutorado, trabalhando mesmo, né? Eu acho que foi bastante... foi onde eu mais aprendi. Eu acho que é isso, assim. Mas é bom diversificar. Eu acho que eu, pessoalmente, olhando a minha carreira, eu acho que eu foquei muito em iniciação científica. Eu acho que se eu voltasse atrás, talvez fosse mais interessante eu ter feito outras coisas, outras atividades, não sei, material júnior, ou participar de centro acadêmico, sabe? E diversificar, eu acho que isso é importante também. Eu acho que é legal você ter experiências em várias coisas, assim, trabalhar 1 ano de iniciação científica, depois trabalhar mais 1 ano no centro acadêmico, ou, sabe, para você, principalmente se você não sabe o que você quer, para você ter experiências diversas, né? No meu caso, eu meio eu meio que sabia o que eu queria, né? Eu sabia que ia mais ou menos por esse lado. Então, eu acabei focando numa coisa só. Mas eu acho que quando a pessoa não sabe muito bem o que ela quer ou do que ela gosta, é importante ter experiências diversas. Mas, assim, o que não dá certo, de verdade, não dá certo, é você fazer tudo junto, certo? Fazer tudo junto, porque aí você não faz nada bem feito. E aí você não colhe os frutos disso. Aí as suas notas não vão ser boas, você vai reprovar, aí vai acumular o seu curso, né? Aí vai trancar um monte de matéria no futuro. Então, isso embola tudo, certo? Então, assim, faz uma coisa de cada vez, mas faz bem feito, certo? Acho que é isso que eu
Certinho. Uhum. Obrigado. Esse também é um conselho que eu sempre dou para os alunos. Justamente nessa disciplina de mentoria, a gente debate muito esses assuntos, sabe, Marília? Conversa muito sobre as oportunidades que eles têm dentro da universidade, né, das iniciações científicas, né, das monitorias, tem várias atividades que eles podem fazer também, né, e as atividades de extensão que a gente realiza também. Então, isso é algo que é justamente o grande objetivo da disciplina, né, ajudar a conversar, tá? Abrir um momento para conversar sobre isso. Nossa, que legal essa disciplina. Ela faz parte do currículo ou é optativa? Aqui a gente chama de eletiva, mas ela é eletiva. Aí os alunos escolhem. E aí eu acho bacana, nessa turma, o pessoal está mais no início do curso, mas dependendo da turma, tem pessoal já mais velho, né? Mais no fim do curso. Então é uma disciplina bem interessante que a gente tem aqui no currículo. Muito bem. Mais perguntas, pessoal? As Marianas ainda não fizeram perguntas. Aproveitem que nosso tempo está acabando. Ela explicou tão bem explicadinha que nem tem dúvidas. Eu também normalmente faço algumas perguntas, mas já respondeu todas as perguntas. Uhum. Bom, tenho mais uma coisa que eu queria também abrir esse espaço para a gente debater. Um pouco disso você já falou, né, Marília? Mas eu gosto de trazer isso, porque é bacana a gente trazer isso para os alunos que estão no início do curso, né? Mas que coisas, que aspectos, quais são os aspectos mais positivos, mais interessantes que você vê no curso de engenharia de materiais, né? Principalmente tendo essa visão dos meninos que ainda não estão tendo contato com realmente o conteúdo, né? Que a gente trabalha na nossa engenharia e tudo. O que você acha que são aspectos positivos que vale a pena persistir para chegar lá? Assim, eu acho que eu acho que a gente consegue entender muito bem como as coisas funcionam e como coisas práticas do dia a dia funcionam. E esse conhecimento é muito, muito legal, assim. Tem muita coisa do dia a dia que a gente passa a conhecer e passa a explicar, né? Assim, toda vez que eu pego, não sei, um pirex na mão, já me vem uma quantidade enorme de conhecimento, assim, do porquê aquele vidro não quebra, ou por que eu não posso colocar o pirex quente em cima de uma superfície fria, sabe? Coisas... E, assim, isso o tempo todo acontece. Isso é só um exemplo, mas a gente consegue e explicar profundamente, certo? Assim, explicar, eu consigo visualizar a microestrutura daquilo e entender o processo que está acontecendo. Isso é muito legal, sabe? Conseguir entender como as coisas funcionam. Então, isso é uma coisa bem legal do curso. Assim, outra coisa que eu acho fantástica da Materiais assim, de verdade, eu falo isso. Tenho uma aula de introdução à engenharia de materiais, né? E eu vou um dia falar sobre polímeros. E no começo, os alunos, eles estão meio desanimados com o curso, assim. Aparentemente, não é a primeira opção deles, né? Engenharia de materiais não é a primeira opção. Eles queriam fazer outro curso e acabaram parando aqui. E aí eles nem sabem direito o que é materiais e tal, então tá naquela sei lá, eles estão meio desanimados no começo. E eu fico indignada com isso, porque, meu Deus, você escolheu o melhor curso de todos e você não tá animado. Como assim? Porque é o melhor curso de todos. Apesar é que as pessoas não sabem só isso, mas Por quê? Aí eu fico a aula inteira tentando provar que engenharia de materiais é o melhor curso de todos. Por quê? Porque se a gente olhar para a história da humanidade, existe um período histórico que chama Idade da Pedra. Existe um período histórico que chama Idade do Bronze, Idade do Cobre, Idade do Ferro.
É porque a gente define o desenvolvimento da humanidade, o grau de desenvolvimento de uma unidade, de uma sociedade, com base nos materiais que ela domina. Então, para a gente. Então, é basicamente isso. O que define o grau de desenvolvimento de uma sociedade é o material que ela domina. Então, é basicamente o nosso conhecimento que define o quão evoluído é uma sociedade. Então, a gente tem. E isso é ao longo da história inteira. O que define qual é a superpotência do mundo, quem vai ganhar uma guerra, é que materiais ela domina, que processos ela domina. Normalmente isso tem a ver com armas, infelizmente. Ao longo da história, né? Se a gente pegar a linha da história, eu devia ter mostrado isso, é tão bonitinho, você vê, assim, várias guerras foram ganhas, né, em uma sociedade conquistou territórios, países e tal, porque dominava sabia fazer um ferro melhor, um aço melhor. Dominava essas técnicas. E isso por séculos. Até que outra sociedade desenvolveu um mecanismo metalúrgico mais eficiente ou uma microestrutura de aço superior. E assim foi. E aqui estamos nós, né? E hoje, os principais problemas da humanidade, que são energia, problemas ambientais, problemas, sei lá, câncer ou problemas da nossa saúde, né? Transporte, informação, né? Tudo isso, eu garanto para vocês, a principal limitação é o material. A gente não tem painéis solares melhores porque existe uma limitação de materiais. A gente não tem computadores mais potentes ou que processam com maior velocidade por uma limitação de materiais. A gente não tem métodos de reciclagem ou métodos de processamento, sei lá, extração de metal ou de reaproveitamento de materiais mais eficientes e que gerem menos lixo ou consumam menos energia, obviamente, né, por causa de uma limitação de materiais. Então, a gente tem todo o conhecimento para resolver ou para ajudar a resolver os principais problemas da sociedade, do mundo hoje. E quem resolver esses problemas é quem vai definir ou quem vai entrar para o próximo nível de desenvolvimento humano, né? Então, é a gente que tem esse conhecimento, né? Então, no Brasil, isso não é muito claro, sabe? Aqui ainda é pequeno, aqui ainda é desconhecido. Mas nos Estados Unidos, na China, na Europa, engenharia de materiais é fortíssimo, sabe? Se você pegar as principais revistas científicas do mundo, por exemplo, pega a Nature, tem vários tipos de Nature, né? Tem várias revistas dentro da Nature, vários assuntos. É uma revista, a melhor revista científica, que cobre vários, física, química, engenharia, biologia, medicina, enfim, tudo. Ela divide por temas. Se você vê ali a quantidade de artigos de cada tema, ciência dos materiais é o que tem mais. Ciência dos materiais e medicina. Então, porque a gente tem a resposta. Então, a gente é o melhor curso de todos, entendeu? Então, fiquem animados, fiquem felizes de estar onde vocês estão, sabe? Porque é fantástico. Vocês vão chegar lá, tá? Calma. Passa pela química, pela física, pela matemática, que é importante também, mas vocês vão sei lá, vocês vão ver isso da mesma forma que eu vi, né, em algum momento. Então, fiquem felizes e orgulhosos de pertencer a esse seleto grupo que tem esse conhecimento, entende? Fiquem bastante orgulhosos. Não, realmente foi bonito isso. Até eu aqui até arrepiei, gente. Isso, foi bonito demais isso, né? Realmente animou a continuar no curso. Foi bem bonito. Que bom que eu convenci algumas pessoas. Adorei, Marília. Acho que depois dessa, acho que a gente pode finalizar, que os meninos vão sair assim no auge.
É isso aí. Novamente, muito obrigada, viu, Marília, por ter disponibilizado seu tempo para vir aqui dar essa injeção de ânimo nos meninos. Ah, que né? legal. Sou muito grata por você estar participando desse momento com a gente, viu? Ah, que isso, eu que agradeço. E se quiser que eu volte outras vezes, só chamar, eu fico muito feliz mesmo. Vou te chamar com certeza para participar de novo aí com a gente. Muito obrigada, viu? De nada, Jéssica. Abraço, pessoal, e a gente se vê por aí. Isso mesmo. Muito obrigada, Até uma Marília. próxima. Muito obrigada, Jéssica. Muito Bom dia para obrigada. vocês. Então, tchau, tchau, gente. Tchau, Bom dia para pessoal. vocês, viu? Tchau.